Olá, no programa de hoje, desafios da proteção à infância no Brasil. Uma produção especial recém-lançada no meio digital resgata as diversas trajetórias das crianças na sociedade brasileira. As lutas contra assédios e violações de direitos, os avanços alcançados, os problemas que persistem e os caminhos para enfrentá-los. Eu converso com a jornalista Alícia Pérez, diretora da Cria Coragem e do podcast Cria Histórias. Bem-vinda, Alícia, um prazer recebê-la no Mundo Político. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. O nosso tema não é fácil, então agradeço demais esse espaço para a gente entrar junto nessa luta. Nós que agradecemos sua participação. Alícia, o podcast Cria Histórias estreou no dia 20 de maio para marcar a luta do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E já teve um novo episódio alusivo ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado no próximo dia 12 de junho. Como surgiu a ideia desse produto e quais objetivos centrais ele mira? Ótima pergunta, Marco. Nossa plataforma de conteúdos Cria Coragem, ela surgiu por volta de 2022, coletando depoimentos de adultos sobreviventes dessa violência tão difícil, que é o abuso e a violência sexual na infância, né? Esses adultos sobreviventes dessa violência encontraram na nossa equipe, liderada ali na época pela Elisa Bracher, pela Ana Cristina Sintra, encontraram nessa equipe uma acolhida, muitas vezes inédita, que eles nunca tinham tido na vida, e falaram sobre esse assunto pela primeira vez. Nós colhemos diversos depoimentos, até o ponto que a gente sentiu que era preciso voltar um pouquinho e olhar para essa violência dentro do nosso contexto e fazer a seguinte pergunta: por que isso acontece? Por que os abusos na infância são tão banalizados, tão comuns? Por que essa epidemia se dá no Brasil? E fomos falar com especialistas. Entre esses especialistas, muitos historiadores, né? O que tem na nossa história que gera as bases de opressão que permitem essa violência? E aí a gente viu que a gente tinha um material incrível para um podcast, né? Foi Luísa Akimoto, nossa diretora de sonoridades, de narrativas sonoras, que falou, olha, o podcast é um formato acessível, que chega para todo mundo, né? Como lembra muito para a gente das rádios. Então, vamos unir esse material num podcast para contar um pouquinho dessas histórias. E foi assim que começou a ideia do Cria Histórias dentro da plataforma Cria Coragem, de defesa da infância. Bacana. Alícia, e como o protagonismo, né, das próprias crianças e adolescentes contra o enfrentamento a assédios e violências é abordado no podcast? Marco, a gente criou a seguinte estratégia. Tem muito a ver com a forma como a gente concebe infância. Então, no nosso podcast, nós estamos tratando da nossa luta principal, né, a luta contra os assédios e a violência sexual na infância. Mas mais do que isso, cada um dos episódios ele vai tratar de um levante, uma revolução comandada por crianças e jovens. Então, o que a gente está tentando trazer? A seguinte reflexão: as crianças são potentes, são capazes, elas estão organizadas, elas estão mobilizadas e elas até se levantam quando necessário. Nós gostaríamos da necessidade de revoluções de crianças? Não, a gente queria que as crianças brincassem, corressem, né, criassem. Mas dentro das situações de vulnerabilidade, o fato é que a criançada brasileira, a juventude brasileira reage muito, reage de forma organizada. Então, quando a gente conta essas histórias de grandes levantes das infâncias e adolescências brasileiras, a gente não está só falando das estruturas que rodeiam o nosso tema, a gente não está só olhando para esses assédios de todos os lados para tentar combatê-lo. A gente está tentando passar essa ideia de que a criança e o adolescente são potência pura. Portanto, não mexam com essas crianças. Esse corpo não está à disposição e ele não pode ser violado de nenhuma forma. Essa é a ideia principal do podcast. Um dos exemplos que vocês trazem, né, são de revoltas lideradas por crianças em fábricas, né, que viriam a garantir direitos para gerações inteiras. Queria que você falasse um pouco mais a respeito desse caso.
Talvez seja um dos pontos que, quando a gente conta essa caminhada, as pessoas mais ficam curiosas, né, e assombradas mesmo, Marco. Nós contamos com o Alexandre Kishimoto na equipe, é um antropólogo e um pesquisador super potente, o nosso coordenador de pesquisa. E o Alexandre Kishimoto, no mestrado e doutorado dele, já tinha contato com essas histórias de revoluções nas fábricas. Quando fizemos o episódio 1, que trata da Roda dos Expostos e da Madrinha Eunice, tentando comparar duas formas de cuidados na infância no começo do século XX em São Paulo, a gente já começou a notar nas falas uma relação infância e trabalho. Todo mundo que a gente conversava tratava disso. Olha, as crianças no começo do século XX estavam colocadas em situação de trabalho, né? E aí o Alexandre Kishimoto levou a gente para uma série de personagens que foram trazer essas histórias inéditas. Nenhum de nós nunca tinha ouvido falar disso. Então esse episódio 2 ele vai tratar de duas situações. As crianças que estão dentro das fábricas liderando revoluções, são crianças majoritariamente filhas de imigrantes, né? Imigrantes europeus que chegam muito empobrecidos ao Brasil, e essas crianças são colocadas dentro das fábricas para trabalhar. O começo dessa industrialização paulistana, como a professora Margarete Rago vai falar para a gente no podcast, uma entrevistada, é um começo de um operariado de mulheres e crianças, né? Às vezes mulheres de 15 anos, mulheres adolescentes. Então, foram essas crianças que lideraram revoluções que levaram a gente à manutenção das 8 horas de trabalho. Porque as crianças e essas jovens mulheres, elas chegavam antes na fábrica e deixavam a fábrica depois, porque elas preparavam os equipamentos e faziam a limpeza da fábrica no fim do expediente. Quando houve uma tentativa em São Paulo dos grandes industriais de aumentar a jornada de trabalho, essa criançada parou as fábricas. Elas falaram, não, vocês trabalham 8 horas, a gente trabalha muito mais. A gente não vai aumentar o nosso turno. Então, essa é uma revolução que realmente causa muito assombro, né? Muita curiosidade. Vocês vão gostar de saber dessa potência, de conhecer essa história. E nesse episódio a gente vai contar também a outra realidade. Quais eram as crianças que sequer acessavam as fábricas, né? Existia outro grupo de crianças negras, indígenas, que não eram contratados nas fábricas e que estavam em resistência de rua. Estavam em resistência em outras formas de trabalho no centro urbano, longe dos muros das fábricas, né? Então, essas duas histórias são bastante intrigantes. A gente também desconhecia e eu acho que vocês vão ficar muito surpresos de ouvir. Essa abordagem específica, né, sobre as condições de trabalho infantil de crianças negras e indígenas também chama a atenção no podcast. Qual que é a importância desse recorte, né, até num olhar comparativo ao que se vivia nos centros urbanos? Esse recorte quando a gente fala de raça, né, Marco? É super importante falar disso, porque infância e trabalho, como qualquer outra questão no nosso país, né? Meio ambiente, educação, qualquer questão vai passar pelo filtro da raça, sendo que, já que estamos falando de algumas histórias do nosso Brasil, infelizmente, somos o país com maior quantidade, né, histórica de pessoas escravizadas e o país que, por último, aboliu a escravidão. Então, nós temos um histórico de escravidão no nosso país que marca a nossa formação, que marca todos os processos até hoje, é impossível não falar disso, e que marca, inclusive, a questão infância e trabalho. Nesse episódio, no segundo episódio, vai ser muito interessante ouvir a equipe do Instituto Bexiga falar sobre a primeira lei que regula infância e trabalho no Brasil, né? É a lei do ventre livre, que acontece em 1871. O que essa lei vai dizer? Que a partir de agora, as crianças, né, negras, indígenas, escravizadas que nascerem, elas serão supostamente livres, elas ficarão onde estão, né, com seus pais e com seus feitores, com seus, infelizmente, donos, até os 8 anos. E depois dos 8 anos, a lei do ventre livre previa que essa criança podia ter o seu trabalho alugado por esse senhor de escravos, nessa Brasil colonial terrível, ou poderia ser devolvida ao Estado, essa criança de 8 anos, perante indenização
para esse senhor de escravos que detinha a posse dessa vida humana, né? Então, o que isso está falando para a gente? Que a legislação brasileira que trata de trabalho infantil começa pautada por raça. Começa em 1871 com esse marco da legislação do ventre livre, né? Muitos anos vão se passar até o Estatuto da Criança e Adolescente em 1990. É um salto gigantesco. Então, essa nossa estrutura escravista, ela vai pautar as relações de trabalho e infância e vai pautar ainda hoje, né? Quando a gente fala de raça e infância e trabalho, a gente vai pensar nessa relação e a gente vai pensar qual é a educação pública brasileira, o que está sendo oferecida nessas escolas de educação pública e o que está sendo oferecido nas escolas de educação privada. Para fazer um recorte que a gente sabe que tem tudo a ver com raça, né? Qual é o público majoritário da educação pública brasileira, que é a enorme maioria do nosso país. É uma educação que cada vez mais está sendo pautada para o trabalho, né? Para um trabalho reprodutivo e não reflexivo. Isso é tema, inclusive, do nosso terceiro episódio do podcast. Então, trabalho, infância e raça são relações que vão se manter o tempo todo. Para trazer um pouquinho para a nossa realidade, para pertinho da gente, né, Marco? Quando a gente vê a criançada vendendo pano de prato ali na Savassi, na Vila Madalena, para trazer um pouquinho para perto. Quem são essas crianças? Né? Existe uma relação de raça. Por que a gente acha normal que essa criança esteja vendendo um pano de prato? Cadê a pessoa que supervisiona essa criança? Cadê o responsável? Essa criança está sozinha? Então, até hoje, as relações de raça pautam o trabalho na infância. E a gente tem que falar sobre isso, é muito importante. Um alerta que vocês fazem também, né, no podcast, no projeto, é sobre o trabalho infantil, abrindo caminho para outros tipos de exploração. Como isso acontece? Essa é uma relação que o episódio amarra muito diretamente, né? Criar coragem justamente é sobre dizer as coisas que são pouco ditas. Esse é o primeiro passo para a gente começar a mudar essa situação, né, Marco? Então, quando essa criança, por exemplo, está exposta nesse trabalho, que é muitas vezes noturno, né? Esse exemplo que eu dei da venda ali de uma bala, de um pano de prato, essa criança está exposta, primeiro, à responsabilidade de trazer uma renda para essa casa. Coisa que criança nenhuma tinha que segurar essa bronca, né? Depois, ela está muitas vezes sozinha, colocada diante de decisões que aquele espaço público vai trazer para ela. Então, o fato dela estar na rua de noite, vendendo um pano de prato, uma bala ali no farol, no bar, que seja, vai trazer um espaço de vulnerabilidade para que outras violências aconteçam. Inclusive, infelizmente, os assédios e as violências sexuais. Essa criança que está ali com uma responsabilidade que não é dela, com uma autoestima que provavelmente não está lá em cima, porque né, ela não está numa família estruturada, ela não está em casa vendo um desenho, estudando como ela deveria. Essa criança vai ter que tomar uma decisão sozinha do que fazer em relação a isso. Todos os tipos de trabalho vão deixar a criança vulnerável também à violência sexual, aos assédios. Outra coisa que acontece muito ainda no Brasil, infelizmente, são meninas, na maioria das vezes, muito jovens, vivendo em casas de família com a promessa de um futuro melhor, mas vivendo para praticar o emprego doméstico, né? Isso acontece muito. Só que essa menina ali de, às vezes, 9, 12, 15, 16 anos, ela está colocada nesse ambiente de outra família e ela também está exposta aos assédios. Ela está vivendo na casa de uma outra família, né? Que não é a família dela, e colocada numa posição subalternizada de trabalho. Então, todo esse tipo de trabalho infantil, que muitas vezes a gente naturaliza e não dá mais para naturalizar, né? É preciso que eles terminem agora, eles expõem as crianças e os adolescentes diariamente a outro tipo de violência, para além do trabalho, que é a violência sexual, infelizmente. São muitos problemas que persistem, Alice. Agora, você citou, né, já na nossa conversa, o ECA, que é uma legislação que veio, de fato, em 1990, após um grande ato. E aí eu queria saber de você quais foram mudanças, né, na história a respeito do conceito de infância que possibilitaram esse avanço e em que medida o ECA trouxe transformações efetivas.
Boa, Marco. A gente tem uma caminhada histórica que esses pensadores que a gente entrevistou vão descrever em detalhes, né, de forma bastante ancorada em ciência, em pesquisas científicas. Uma das nossas premissas de Cria Coragem é a informação de qualidade, fatos checados, informação de base científica. Então, se você, inclusive, que está escutando a gente, quiser ouvir esses historiadores, esses depoimentos inteiros também estão presentes no nosso canal de YouTube. Esses historiadores, eles vão trazer para a gente um seguinte percurso, né? Ali na Idade Média, a criança era muito vulnerável pela saúde mesmo, né? A mortalidade infantil era muito grande e a criança era vista como um pequeno adulto, como um mini adulto. Não existia muito essa separação. E esse grupo de criança morria muito cedo, muitas vezes. A mortalidade era muito grande, né? Fazendo um salto, quando a gente entra na modernidade, na era moderna, essa infância já vai começar a ser relacionada com o trabalho, né? Começa a se entender esse ser mais jovem, cognitivamente diferente, né? Que tem uma saúde que requer outros cuidados. Começa a se entender essa separação na sociedade na era moderna, mas logo com o crescimento da urbanização, essas crianças que agora são entendidas assim como crianças, elas são colocadas nesse ambiente de trabalho, né? O que acontece? No nosso podcast, a gente vai narrar um pouco esse processo. As crianças acabam acessando maior escolarização nesses centros urbanos, ainda que seja uma escolarização para o trabalho, né? Para preparar essa pessoa para o trabalho. Existe uma consciência de direitos humanos que antes não existia, né? Então, anotei até aqui um dado ótimo, que a Declaração do Direito das Crianças da ONU acontece em 1959. É super recente essa Declaração de Direitos das Crianças, né? 1959. É quando começa essa noção de direitos humanos que trata da proteção da criança. Então, esse grupo social não pode trabalhar como um adulto. Esse grupo tem que ter prioridade para a escola. Esse grupo tem que ter uma assistência em saúde específica. É quando começa essa ideia da criança como um grupo separado, né? Paralelo a isso, o que a gente está defendendo no nosso podcast é que nós separamos e hoje realmente a criança tem um status de proteção diferente, ela é inclusive prioridade absoluta da nossa Constituição, né? A Constituição brasileira prevê a criança e os investimentos na proteção à criança como prioridade. Só que nesse mesmo processo, a gente separou as crianças e muitas vezes retiramos elas das decisões sobre coisas que afetam elas diretamente, né? Então, o que a gente está falando é que existe um ganho inegável de proteção à infância, de uma consciência sobre os direitos humanos que vão olhar para esse grupo de forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento que a gente precisa escutá-las e acatá-las nas suas decisões, né? Estamos aqui numa TV que discute política, né? De uma forma bastante intensa. Cadê essas crianças na representação política? A gente precisa escutá-las, né? A gente precisa escutar quais são as soluções das crianças, que são boas, que são embasadas e que só precisam dessa escuta para que a gente comece a acatá-las e muita coisa passe a mudar, né? Na Assembleia aqui, inclusive, tem um programa, né, na Assembleia de Minas chamado Parlamento Jovem, que é muito bacana, que dá uma oportunidade, né, deles participarem ativamente, construindo, né, ações que beneficiam, né, esse grupo social. E temos também um programa aqui na TV Assembleia chamado Conversa de Criança, que é para tratar de política, né? Acho que a gente está, pelo menos, antenado aí nesses esforços de fazer com que elas sejam ouvidas. Agora, Alícia, em que pese, né, todos os avanços que tivemos, olhando para a nossa contemporaneidade, ainda há diferenças significativas muito grandes de noção de infância entre o Brasil urbano e o Brasil rural? E que complicações que isso traz? Olha, é um assunto bastante complexo, que leva a gente para uma reflexão muito interessante, Marco. Porque estando por aí e perguntando sobre isso,
O que hoje a gente tem de depoimentos no nosso podcast, né? Existe sim uma diferença. Acho que o Brasil está num momento de grandes discussões, isso é super positivo. Não é em todo lugar no mundo que a gente vê as discussões críticas que hoje acontecem no Brasil, né? Se fala de violência de gênero e de racismo nas grandes novelas. Estamos num momento muito positivo de discussões. Então, o Brasil rural também acessa essas discussões, né? O Brasil inteiro acessa essas discussões, claro, menos, né? Mas todo o Brasil está envolvido numa discussão. Estando nos territórios e viajando, a gente consegue perceber isso. Mas tem algo muito importante que nós passamos muito tempo privados de informações que tratavam do nosso passado originário, das nossas origens negras diaspóricas. E é super interessante no podcast pensar que essa herança nossa, negra diaspórica, essa herança indígena, e mesmo conceitos desses imigrantes brancos empobrecidos já valorizavam a criança, né? Passamos muito tempo valorizando apenas os saberes coloniais, né? Uma forma de ver o mundo, uma forma de estudar, de saber o mundo. E estamos com uma brecha de olhar para esses saberes que são nossos, mas que às vezes foram pouco contados, memórias nossas que foram apagadas. Então o podcast, ele traz muito essa reflexão. E é bom pensar nisso em relação à sua pergunta, porque existe um Brasil rural que mantém tradições negras, indígenas, periféricas de alguma forma, que já enxergam a infância de outro jeito, né? É o que a gente vai ver no quintal da Madrinha Eunice, no primeiro episódio. A gente vai ver a Madrinha Eunice, essa matriarca do samba paulistano, e a forma como ela criou mais de 40 crianças naquele quintal. Ela já enxergava a infância como herança do futuro, né? Como aquele que vai agarrar nas mãos a condução da vida e vai seguir um legado. Então, sim, as infâncias são vistas diferentes, mas eu queria até provocar que não necessariamente esse Brasil rural, a gente pode ter um preconceito, né? Distante, atrasado. Às vezes, o Brasil rural está com uma reflexão sobre a infância que a gente no Brasil urbano não está, que são essas reflexões, heranças de outros povos, que não os colonizadores, que podem ensinar muito para a gente sobre esse olhar empoderador da infância, né? Vamos tentar dar um spoiler também, Alice, para quem nos assiste aí sobre os próximos episódios do podcast, né? Tem temas aqui que vocês vão tratar, resistência estudantil e também limites, riscos e possibilidades de crianças e adolescentes no território digital. O que vai vir pela frente aí, que destaque você poderia nos antecipar? Super importante, a gente está num momento essencial para discutir isso, né? O próximo episódio, terceiro, é sobre as ocupações secundaristas, a Primavera Secundarista de 2015, que completa 10 anos esse ano, né? É super importante a gente pensar sobre isso porque foi um momento em que dezenas de escolas no Brasil inteiro foram ocupadas pelos seus estudantes e a gente ouviu muitos deles para entender como que aquelas semanas de ocupação, às vezes até mais de um mês, trouxeram, sob a liderança desses adolescentes, uma escola limpa, organizada e, mais do que tudo, com um conteúdo oferecido que nunca antes tinha adentrado o muro dessa escola. Um conteúdo pertinente, um conteúdo, às vezes, de grupos diversos que não acessavam aquela escola, e um conteúdo definido e comandado por esses adolescentes e por muitos voluntários, né, que apareceram para cumprir essa grade de aulas. Esse é o nosso terceiro episódio, que está falando muito dessa liderança estudantil, um tema caríssimo para nós em São Paulo hoje, né? A educação municipal de São Paulo acabou de sofrer um ataque grande. Muitos diretores foram retirados de escolas modelo, premiadíssimas em São Paulo, com a desculpa de uma formação, né? Mas diretores com uma atuação política muito grande. Então, esse episódio vem num momento muito pontual para a gente falar da importância da autonomia e de uma educação que prepara de fato para a vida. O quarto episódio, então, ele vai falar de território digital. E a gente tem, muitas vezes, a impressão de repulsa ao território digital versus infância e adolescência, né? Nossa, que ambiente perigoso.
e é um ambiente de muitas vulnerabilidades, mas também é um ambiente empoderador que detém as suas revoluções. Então, o quarto episódio vai falar um pouquinho disso. Queria dar um dado aqui, Alicia, que ilustra bem o contexto geral da nossa conversa. É um dado do IBGE, né, da PNAD contínua de 2023, que registrou ali 1.600.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil em 2023. Diante desse número, né, eu encerro nossa entrevista te fazendo uma pergunta que é a seguinte: construir infâncias mais seguras, potentes, né, felizes, tem de ser encarado como um desafio até geracional contínuo no Brasil? Com certeza, que dado importante que você está trazendo, meu querido. Essa luta é uma luta de todos. As crianças são responsabilidade de cada um. As crianças e os adolescentes não são uma classe separada, né, apartada da sociedade. As mesmas lutas por direitos são as lutas de todos. E como a gente está pautando o programa de hoje sobre trabalho, é interessantíssimo esse número que você está trazendo. Eu gostaria que a gente atentasse para o mesmo número do mesmo IBGE de 2019 a 2022, quando pela primeira vez em muito tempo os registros de trabalho infantil no Brasil crescem, né? Crescem bastante. Apenas em 2023, né, nesse ano, já conseguimos no Brasil reduzir quase 800.000 crianças que estavam nessa situação, foram retiradas, é o que mostra esse número que você citou, né? Então vamos tentar para o número anterior, que era de crescimento do trabalho infantil, contra esse número de 23, né, que já é um ganho de decrescer esse número. É isso, é uma batalha de todos. Às vezes me perguntam, tá, mas o que eu posso fazer diretamente? E é isso, as eleições estão vindo aí, né, gente? Então, como o seu candidato trata os professores, quais foram os números do seu candidato, né, anterior, na defesa da infância e da adolescência. Depois das nossas eleições vem a eleição do Conselho Tutelar. Isso tem a ver com você. O Conselho Tutelar é quem está lidando diretamente com a defesa das crianças e adolescentes do seu bairro. Então, eleições têm relação direta com a vulnerabilidade das nossas crianças. A gente precisa pensar nisso com carinho para ter uma infância protegida no Brasil. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Alice. Sucesso aí à frente do podcast e de outras iniciativas da Cria Coragem. Muito obrigada, gente. Assistam o nosso podcast. Eu conversei com a jornalista Alicia Pérez, diretora da Cria Coragem e do podcast Cria Histórias. Falamos sobre o conteúdo trazido por essa produção digital recém-lançada em relação aos avanços e desafios para a proteção da infância no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.